Olá, boa noite. Vamos lá para mais uma live. Aguardando aqui um pouquinho vocês. Boa noite, Paulo, Letícia. Vamos só aguardar um pouco. Paula, tudo bem, Paula? Sejam bem-vindos. Só aguardar um pouquinho, o pessoal ir entrando e a gente já começa. Vamos lá. Boa noite. Só aguardar mais um pouquinho e eu já começo, tá bom? Cirlei, bem-vindos. Então vamos lá, vamos começar. O pessoal vai chegando, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco como é bom a gente estar no nosso lugar. E quando que a gente está no nosso lugar? Então vamos lá. Vamos observar, em vários ambientes, é como se a gente ocupasse um papel diferente, não é? Então, na nossa família, nós temos um lugar. No nosso trabalho, nós temos outro lugar. Então, como é esse lugar? É o papel, é aquele lugar que você ocupa ali, naquele ambiente. Vamos supor, se a nossa vida fosse um grande palco, não que eu esteja dizendo que nossa vida é um teatro, mas, porque é uma realidade, né? Mas vamos lá. Horas nesse grande palco, horas você é uma mãe, um pai, um filho, e assim também é na vida. Porém, existe uma hierarquia. Quem chegou primeiro é maior. Ou seja, o nosso pai, a nossa mãe é maior que nós. Nós somos sempre menores do que eles. Então, pai, mãe, vô, vó, bisavô, bisavó, todas essas pessoas são maiores que nós. Então, existe essa hierarquia que a gente precisa respeitar. Porque quando nós respeitamos, nós ficamos no nosso lugar. E onde é o nosso lugar? No lugar de pequeno em relação àqueles que vieram antes, que é o nosso pai, nossa mãe, enfim. Então, vamos lá, numa hierarquia. Existe aqui uma bisavô, bisavó, né? Aí depois, abaixo, vó e vô, pai e mãe, e aqui nós estamos. Então, aqui a gente é pequeno. E quando a gente se coloca pequeno diante desses grandes, nós somos fortes. Se nós invertermos esse papel, ou seja, ir lá para o papel de pai e mãe, a gente perde força, porque a gente sai do nosso lugar. Então, a gente se arroga, a gente se considera, a gente se coloca acima deles, ou seja, maior que eles. E esse não é o nosso lugar. Se a gente for para esse lugar, a gente perde força. A gente trava a vida em vários sentidos. Então, é muito importante você perceber se você está no seu lugar de pequeno, de pequena. Então, vamos lá. O nosso lugar é só de pequeno? Não. A gente tem que saber ser grande em relação aos que vieram depois. Então, eu sou pequena
diante de pai e mãe, mas eu sou grande diante de filhos. Então, perceba que a gente baila nesses papéis, né? Então, tem horas que você é mãe, mas tem horas que você é filha. E para ser mãe, você precisa ser filha antes. É muito importante. Quando você realmente consegue ser filha, quando você realmente consegue se colocar pequena diante da sua mãe, você consegue se colocar grande diante da sua filha. Porque você está exatamente no lugar certo, que é o seu lugar. E ali você é forte. E ali você consegue ser mãe. Então, diante da sua filha, você é grande. Mas diante da sua mãe, você é pequena. Entende? Então, isso também se dá em empresas. Vamos supor, numa empresa. Lá tem o dono, tem diretor, tem chefe, enfim. Qual é o papel que você desempenha nessa empresa? Se você tem um chefe, então esse chefe é maior que você, né? Então, você tá aqui na hierarquia. Seu chefe é maior, então você tá aqui, ele tá aqui. Acima dele existem outros, só que você responde aqui para ele, certo? Então, vamos supor, esse é o seu lugar, você responde para esse chefe. Você poderia, de repente, não gostar de algo desse chefe e levar para esse aqui, acima dele? Não. Porque esse é o seu superior. Acima dele é ele que responde ao outro. Entende? Tudo precisa ser respeitado. Se eu sair daqui, passar por esse daqui, então eu desrespeitei e eu fui acima. Não, você tem que passar por esse. Você responde para esse. E se você tem dificuldade de responder a esse chefe aqui, respeitar, acatar as ordens, você tem dificuldades, provavelmente, ou dizendo que sim, né, com seu pai. Então, quem tem problemas com o pai, tem dificuldades de aceitar ordens de chefe. Então, às vezes você tá lá, mas você não quer aceitar essas ordens. Mas você tá aqui. Se ele é teu chefe, é ele que manda. Você obedece aqui. Ah, e aí? Ele é meu chefe, mas no ambiente de trabalho. Porque às vezes a pessoa confunde. Saiu do ambiente de trabalho, ele já não é mais o seu chefe. Ele é uma pessoa comum como você. Então, fora do ambiente de trabalho, você não tem que obedecê-lo, vamos assim dizer, né? Porque ele é igual a você. Ele é seu chefe somente lá dentro do trabalho, dentro da empresa. Saiu dali, ele já não é o teu chefe. Ele é um ser humano comum como você. E não importa qual é o cargo dele, nem o seu. Ali vocês são iguais. Entende? Então, essa hierarquia existe na escola. Tem a diretora, tem o professor, tem o coordenador, né? E cada um no seu cargo, e cada um vai respondendo ao nível superior. Então, em todos os ambientes que a gente está, é preciso olhar esse papel. Eu realmente me mantenho no meu papel, porque se eu saio do meu papel, fica pesado. Eu começo a ter problemas. Porque, além de pesado, eu estou descumprindo uma hierarquia. Eu estou saindo do meu lugar. Eu estou querendo ser maior.
E aí a mesma coisa acontece lá na família. Quando eu quero ser maior que o meu pai ou que a minha mãe. E o que é ser maior, Mary? É quando a gente julga esse pai, essa mãe, e acha que eles deveriam fazer diferente. Vamos dizer que seu pai e sua mãe fez algo que você não concorda. Você acha que eles deveriam fazer diferente. Ah, não concordo, não é bem assim, eu acho que que você deveria ter feito diferente. Ou, sabe, você quer dizer que da sua forma seria melhor. E não. Porque os nossos pais, eles são grandes diante de nós. Então, eles são adultos, para que a gente tenha força, para que a gente se mantenha no nosso lugar. E assim libera várias travas, várias coisas, vários pesos, vários bloqueios. Quando a gente se coloca pequeno, quando a gente se arroga achando que pai e mãe porque hoje o mundo é diferente. Hoje as coisas são diferentes. Não é como quando eles eram crianças ou adolescentes. Tudo mudou. Não. Eles se mantêm no papel de pais. Oi, Shirley. Tudo bem? Obrigada. Então, eles se mantêm no lugar deles. Quando a gente quer ser maior ou a gente critica alguma posição, algum comportamento que os nossos pais têm, a gente está se colocando maior. E é preciso a gente sempre estar observando se a gente não está indo para esse lugar. E aí a gente volta a ser filho. A gente volta para o nosso lugar. Sempre é preciso olhar e voltar para o nosso lugar. É muito importante. Porque o nosso lugar, ele é leve. No nosso lugar, a gente pode tudo. Entende? Eu posso tomar decisões, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer aquilo que me dá vontade, desde que eu não esteja prejudicando ninguém, eu posso. Porém, quando eu saio do meu lugar, fica pesado, porque eu começo a carregar pesos e fardos que não são meus. Então, é bem interessante a gente olhar para isso, em relação aos pais, em relação ao chefe, ou que seja na escola, tá? Então, o aluno perante o professor, ele é menor. Então, é interessante olhar tudo isso e está no nosso lugar. Um outro ponto interessante de lugar é em relação a abortos, porque eu percebo que muitas pessoas ainda não sabem, né? Ainda não têm o conhecimento de que um aborto é um filho. Esse filho precisa ser contado, vamos assim dizer, a grosso modo falando, tá? Para que vocês entendam. Mas ele faz parte da sua família, ele é teu filho. Então vamos supor que você teve um filho que foi ao aborto, você perdeu, e depois você teve um outro filho que está vivo. Então, esse filho que está vivo, se ele não sabe desse aborto, se você não contou, ele está no lugar de primeiro filho, de único filho. E esse não é o lugar dele. E você pode prejudicar, sim, o seu filho em várias áreas da vida por isso. Ele precisa saber que o lugar dele é de segundo filho. Esse é o lugar desse filho. Então, se esse filho permanece nesse lugar, achando que é filho único, achando que é o primeiro filho, não é legal. É pesado. Ele pode ter dificuldades financeiras, ele pode ter dificuldades em relacionamentos. Por quê? Porque ele está fora do lugar dele.
Pessoal, daqui a pouco eu vou ler as perguntas, tá? E aí eu vou responder, fiquem tranquilos. Se quiserem perguntar, podem ir colocando as perguntas aqui que no final eu respondo, tá bom? Então, é interessante você contar pro filho que teve um aborto. E qual é o lugar também? Se você teve um casamento antes, você teve um filho, e nesse casamento agora, você tem um outro filho, esse filho desse casamento atual é o seu segundo filho, o outro é o primeiro, certo? Assim como o aborto também, ele precisa existir para vocês. Ele precisa desse lugar, porque ele pertence. Ele faz parte desse sistema, ele faz parte dessa família. Ele é um filho que já se foi, mas ele é teu filho. Ele precisa ser contado, tá? Contado no sentido de primeiro, segundo lugar. Então, é bem interessante. Às vezes tem crianças que têm comportamentos, sabe, irritados, choram muito, ficam irritados à toa. Tem vários comportamentos que às vezes não tô dizendo que é isso, nem batendo martelo em nada, tá? Porque a gente vai, quando a gente olha no campo, como eu sempre falo, cada constelação é uma constelação diferente, mesmo que o tema seja o mesmo. Mas às vezes essa criança, ela está gritando, porque no fundo, ela sabe que ela é segundo filho, mas ela tá no lugar de primeiro. E às vezes, quando é criança, até interage com essa criança, com esse irmãozinho que já se foi. Eu sei que para quem não acredita em outras vidas, né, que a gente vai nesse ciclo, renasce novamente, é meio complicado falar, né? Mas é real. Às vezes o irmãozinho, ele brinca com o irmãozinho que se foi. Só que você não contou ainda, né? Então, é interessante você contar, faz parte, essa criança faz parte desse sistema e ele precisa ter o lugar dele reconhecido. E às vezes, o não reconhecimento não prejudica só o irmão por estar fora do lugar dele. Às vezes também fica no entorno da mãe, fica ali, esperando ser reconhecido, esperando ser colocado no lugar dele, sabe? Ser visto, ser dado esse lugar. Ele precisa, como que eu digo, ele precisa saber que você vê, que você dá um lugar e que ele faz parte. Ele precisa saber que essa mãe tem esse olhar para ele. Tá bom? Meninas, se vocês quiserem deixar recadinhos, podem deixar, tá bom? Então vamos lá. Alguma pergunta diante desse tema que a gente trouxe? Se tiver alguma, eu já respondo e aí a gente continua. Deixa eu ver aqui se tem alguma que passou, tá bom? Ivanilda, tudo bem, Ivanilda? Ai, quanta gente linda aqui. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar então, tá? Lindos. Então, vamos lá. O que é importante também? Vamos supor, num trabalho. Vamos supor que você faz parte de uma equipe de trabalho.
e aí vocês têm um chefe que comanda uma equipe, né? Então, se você é o chefe, você tem que ter a postura de chefe mediante seus, não sei se a palavra certa seria subordinados, né? Mas aquela equipe que você tem ali. Vamos supor que você é chefe de 10, 15 pessoas que trabalham ali. Entre essas pessoas, elas são iguais. Ninguém responde a ninguém, somente ao chefe, certo? Então, qual é o lugar delas? De igualdade. Todos dessa equipe têm o mesmo papel. Então, todos são iguais. Todos respondem a um chefe. E se você é chefe, você precisa se colocar no papel de chefe. Por quê? Porque ali você precisa ser o comandante, ser o chefe, ter a força para comandar essa equipe, para que essa equipe produza, não é? Então, se você não consegue ser um adulto, vamos assim dizer, se você ainda tá naquela parte lá da criança, tá na infância ainda, com aquelas dores, com mãe, com pai, você ainda não conseguiu adultecer, você tem uma dificuldade de estar aqui. Porque para estar aqui, você precisa estar no adulto. Então, é interessante também você perceber se você está no adulto. Porque às vezes às vezes não, muitas vezes, nós temos dores e muitas dores de criança. Então, às vezes a gente tá preso lá na criança ainda, nas dores. A gente ainda tá querendo cobrar do pai, da mãe, aquilo que a gente acha que faltou pra gente. Apesar de que, quando a gente vai para uma constelação, a gente fala pro pai e pra mãe: você me deu o suficiente. Foi suficiente. Então, para que a gente viva, foi o suficiente. Para que a gente vá para a vida, foi o suficiente. Tudo que o pai e a mãe deu foi suficiente. Mas a gente ainda quer mais, né? A gente ainda cobra. E se a gente ainda cobra, a gente tem dificuldades. Tanto de ser o chefe, quanto de acatar ordens também. Então, nos dois papéis você tem dificuldade. Então, também é interessante você olhar como que está a sua criança em relação aos seus pais. Se você ainda cobra do pai, cobra da mãe, você pode estar lá no seu trabalho tendo dificuldades, porque você ainda está nesse papel de criança. Assim como no relacionamento também. No relacionamento também é igualdade. Não existe ninguém maior nem menor. Se num relacionamento alguém se acha maior que o outro, está em desequilíbrio esse relacionamento. Aí daqui a pouco os problemas começam. As dificuldades começam no relacionamento. Porque você não está no seu lugar, ou a outra pessoa não está no lugar dele. Quando um sai, o outro sai também, né? Vamos supor, se eu ainda estou na criança, buscando pai, quando eu chegar num casamento, pode ser que eu vá buscar nesse relacionamento o papel de pai. E aí, eu entro no lugar de filha, nesse relacionamento que era para ser igualdade, eu entro no lugar de filha e coloco ele no lugar de pai. E aí eu fico cobrando dele como se eu cobro do meu pai. E aí chegou uma hora que ele não dá conta e vai embora. A mesma coisa a mulher. Se a mulher tá aqui, o homem tá aqui, e ele tá cobrando essa mulher como mãe, tem dificuldade no relacionamento. Porque é preciso estar em igualdade. Não pode estar um maior que o outro.
Então, esse é o lugar. São iguais. Quando a gente vai para a esfera da mãe, do pai, aí a gente é menor. Mas aqui no relacionamento é preciso olhar o outro como igual. Não maior nem menor. Certo? Então, vamos lá, continuando. Acho que ninguém perguntou. Não, né? Entrou. Só vendo aqui se tem alguma pergunta. Vocês hoje não querem fazer perguntas? Entenderam tudo? Ou estão bugadas? Pensando, né? Pensando. Nossa, será que eu tô lá? Será que eu tô aqui? Será que eu tô no meu lugar? Certo? E às vezes a gente acha que tá no lugar certo. Às vezes a gente acha que já se trabalhou. Já fez terapia, a gente já fez constelação, várias constelações, a gente já passou por terapias, isso, já fez vários movimentos. E quando a gente se depara, a gente vai para um movimento que tá lá o pai, tá lá a mãe, mais uma vez. E a gente percebe que a gente ainda precisa se trabalhar mais. A gente ainda precisa olhar tudo isso. E uma outra coisa também, um papel que a gente precisa perceber. Às vezes, o pai ou a mãe precisa, né? Porque já tá numa certa idade. E aí a gente tem que tomar cuidado pra gente não entrar no papel de mãe e pai deles. A gente pode cuidar desses pais, porque eles precisam, porque já estão com uma certa idade, porém sem sair do papel de filho, de filha. Muitas pessoas eu percebo que, eu cuido da minha mãe. Aí você vai percebendo que a pessoa, a vida dela não anda nos outros sentidos mais. Não tem mais relacionamento, não tem mais nada. Vai acabando tudo. Por quê? Porque ela saiu do lugar dela e foi fazer o papel de mãe da mãe. Não pode. Precisamos olhar com muita cautela, porque é muito fácil entrar nesse papel. Porque minha mãe precisa de mim, precisa dos meus cuidados. Mas você não pode deixar de ser filha. Não pode entrar no papel de mãe da mãe. E tem gente que até entra no papel da mãe do pai, né? A mãe do pai. Às vezes o pai não teve uma mãe, a mãe morreu cedo, quando ele era novo, então, às vezes essa filha entra no lugar dessa mãe do pai. Então, são papéis que a gente precisa ter bem definidos para que a gente não entre no campo do outro, porque a gente atrapalha o outro e a nós mesmos. Assim também é a hierarquia de irmãos. Existe o irmão mais velho, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. E aí vamos supor que o irmão mais novo, ele toma atitudes, dando um exemplo aqui, que é bem comum às vezes, quando os pais morrem, existe ali uma herança. E aí, quando o irmão mais novo toma a frente para resolver essa herança, não dá certo. É onde acontecem as brigas, o desentendimento dos irmãos, não dá certo. Tudo não dá certo. Por quê? Porque quem tem que tomar a frente é o mais velho.
É ele que tem que encabeçar tudo isso, essa herança. Como que vai ser feito? De que forma vai ser feito? Documentação, tudo isso tem que ser através desse irmão. Se o caçula for lá querer fazer tudo isso, só brigas. E parece que fica tudo preso, sabe? Não vai, não vende, não dá certo, documentação, vira um caos. Porque quebrou a hierarquia. Porque não foi visto o lugar de direito, né? Que vai pelos irmãos também. Então, o irmão mais velho toma a frente, encabeça tudo isso. É claro que ele não vai tomar decisões sozinho, porque existem outros irmãos, certo? Mas ele que tem que tomar a frente. Senão, quebra mais uma vez essa hierarquia. Vocês percebem que a hierarquia, ela está em vários ambientes? Em vários ambientes. Então, em tudo aquilo que a gente vai fazer, existe uma hierarquia. E é preciso olhar para isso. Vamos supor que você chegou numa empresa, você comprou uma empresa que foi fundada por alguém, e aí você chega, você não tá nem aí para quem fundou, você não dá a mínima, você não olha, você não reverencia, você não dá o devido lugar a essa pessoa que fundou, que fez tudo isso. Essa empresa, ela perde a força. E provavelmente ela vai indo pro fim. Por quê? Porque é preciso ter respeito e respeitar essa hierarquia. Quem fundou? É o primeiro. Tem que ser respeitado. Tem que ser reverenciado. Por que que muitas empresas acabam sendo desfeitas, vão à falência, quando o cabeça, aquele que fundou, morre, e aí essa empresa vai para os descendentes. Às vezes, o que acontece? Não é dado o devido respeito, valor e lugar a quem fundou. Porque a gente tende a achar que a tecnologia, tudo isso renovou, é tudo diferente. Está arcaico tudo isso aqui. Ah, ele fundou, ele fazia desse jeito, não vamos fazer nada do jeito que ele fazia. Vamos fazer tudo diferente. Porque a gente é a nova geração, sabe? E aí, o que acontece? Esse lugar não é respeitado. E essa empresa começa a ter problemas financeiros. Começa a perder a força. Percebem como é importante a gente olhar o lugar? Se a gente está no nosso lugar e respeitar quem está acima, quem chegou primeiro, tem que ser reverenciado, tem que ser visto. E esse lugar é dele. Não pode ser usurpado, vamos assim dizer, né? Não pode ser tirado esse lugar dele. É de direito. Assim como é de direito o lugar de todos no nosso sistema. Todos pertencem. Então, o lugar de todos tem que ser respeitado. Quando a gente respeita esse lugar, a gente libera muita coisa na nossa vida. Então, hoje é isso. Queria trazer para vocês essa parte de olhar em que lugar nós estamos, não entrando no papel de mãe, não entrando no papel de pai, pai da mãe, pai do pai, pai da esposa, sabe? Então, o nosso papel, a gente tem que perceber. Nós somos pequenos diante dos
que vieram antes e somos grandes diante dos que vieram depois. Esse é o nosso lugar. Tá bom? Se quiserem fazer perguntas, senão a gente encerra. E na próxima eu trago um outro tema para vocês. Se vocês quiserem deixar algumas dicas do que vocês gostariam que eu trouxesse na live. Olha, só tem gente fera aqui hoje, hein? Olha, não temos uma perguntinha. Entenderam tudo, né? Estão todos terapeutizados já, né? Ah, tem um aqui, ó. E se esse irmão mais velho for adotado, também deve ser assim? Olha, na adoção, eu acho que eu pulei a outra pessoa aqui. Depois eu volto na sua, tá? Na adoção, esse filho, ele tem duas famílias, né? É um caso mais especial. Na adoção, é preciso ver e dar um lugar à família de origem dele, à família biológica, porque eles fazem parte. Senão, o que acontece? Esse filho, ele começa a ter alguns problemas também na vida, em todos os sentidos, vamos assim dizer, tá? É preciso olhar para isso também. E sim, ele pode, junto com o mais velho o biológico, encabeçar tudo isso, tá? Porque ele chegou e depois o outro chegou. Ele, por mais que seja filho do coração, ele é filho também. Então, de comum acordo com os dois, então ele é de um sistema que chegou, mas os seus pais o acolheram como filho, né? Então, eles colocaram esse lugar, deram esse lugar, por mais que seja de coração. Essa pessoa adotada, ela tem 2 pais, 2 mães. O biológico de coração, tá? Mas ele faz parte também, porque ele veio para essa família. Irmãos que não entendem e ao mesmo tempo vejo... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Irmãos que não entendem e ao mesmo tempo o pai não ajuda nisso. Eu não entendi sua pergunta. Os irmãos que não entendem o quê? Essa parte de hierarquia e a parte do pai. Não ajuda em que sentido? O pai não assume o papel de pai e esses filhos ficam perdidos, é isso? Se você quiser refazer aqui, tá? Para eu entender melhor. Mary, eu ainda estou na busca pela prosperidade financeira, mas conscientemente já perdoei meus pais por não terem me criado desde meus 6 anos. Existe a possibilidade inconscientemente? Sim, claro que existe. É bom você olhar para isso, porque não só a ausência dos seus pais biológicos, mas outras coisas também, tá? A prosperidade, ela não tá focada em um ponto, ela tá focada em várias coisas. São crenças, são ensinamentos. Aquilo que você ouve na infância, ele tem muita força sobre você. Por mais que você seja um adulto que diz, agora eu entendo, eu compreendo, mas provavelmente a criança ainda não. A criança não saiu dali. Ela tem aquilo 100% de certeza.
Por quê? Porque foi um adulto, foi uma mãe, um pai que falou para ela. Então aquilo é verdade. E é uma verdade muito forte. E para você tirar tudo isso, não é em uma sessão, não é simples assim, não é no estalar de dedos, não é assim. É passo a passo, olhando. A cada vez que você olhar, você vai perceber que vai vir algo diferente. Inclusive, às vezes acontece de ser não dessa vida. Pode ser que numa outra vida, vamos dar um exemplo. Vamos supor que numa outra vida eu tirei de alguém. Então, nessa vida eu não me acho merecedora de ter porque eu tirei. Inconsciente eu sei, consciente eu não sei que eu fiz isso. Mas inconsciente eu sei, minha alma sabe. Então, ela fala, ela grita para você, você não merece, você não merece. Olha o que você fez, você não merece. Isso é uma parte nossa também que pode estar gritando. É um não merecimento que vem de uma outra vida, que está aí gritando. Como saber? Você pode colocar, vamos supor, numa constelação, você pode colocar numa apometria, você pode buscar em registros akáshicos, né? Porque às vezes existem. Claro que cada pessoa tem passos a dar em direção à prosperidade, tá? Dívidas sistêmicas também travam prosperidade. Tem inúmeras coisas que travam prosperidade. Não só a questão de trazer pai e mãe, tomar pai e mãe, né? Como você falou, seus pais não criaram você. Então, você tem que ter para você o que o teu pai e tua mãe te deu foi o suficiente. Aí você pode me dizer, mas eles não me deram nada. Sim, deram a vida. E a vida é suficiente. É suficiente. Com a vida, você pode fazer diferente. Você pode evoluir. Você pode adquirir outra consciência. Então, o suficiente. Se você veio e eles tinham que vir apenas para te dar a vida, eles já fizeram o papel deles. E fizeram muito bem, porque você está vivo. Entende? Então, não só tomar esse pai e essa mãe dentro de si, mas tem outras coisas também que travam a prosperidade, que é interessante você olhar para isso também, tá? Deixa eu ver aqui, Ivanilda. Não entendi o que você perguntou aqui, porque você falou aqui não julgar. Peraí. Existe a possibilidade no meu inconsciente não tê-los perdoado? Claro que existe a possibilidade. Muitas vezes eu achei que já tinha resolvido algo com meu pai, e quando eu me deparo, às vezes, em movimentos básicos, sabe? Movimentos, não uma constelação em si, mas um movimento que você percebe que, opa, preciso olhar para isso ainda. A minha criança ainda tá ali com aquele pai, buscando algo. Ou a minha adolescente ainda está lá cobrando algo do pai. Eu preciso olhar para isso. Sim, pode ter essa possibilidade sim, porque assim,
Você adulta, eu entendo que você adulta diz assim: hoje eu entendo o que aconteceu, como foi, as dificuldades, eu entendo tudo e está tudo bem para mim, aqui, adulta. Porém, eu não sei se você já fez algum movimento, mas você precisa fazer um movimento onde você vai buscar se ainda existe nessa criança, como essa criança olha esses pais, né? Não sei se você já fez esse movimento, mas é legal você fazer para você perceber como a sua criança olha para os seus pais, né? Aí você vai saber, porque aí vai aparecer qual é a postura da sua criança em relação aos seus pais, tá bom? Ivanilda, eu não entendi sua pergunta. Pergunta de novo. Porque você depois falou assim, sem julgar, mas aí eu não entendi em que sentido, tá? Faz a pergunta novamente que eu leio, tá bom? Que você pergunta... Tô procurando aqui, peraí. Só um minuto. A Rê, eu não respondi você, Rê. Mary, a criança abortada pode voltar como filho novamente? Provavelmente não. Provavelmente não, Rê. Por quê? Ó, existe todo um projeto, né? Só que aí, essa criança, ela iria ser tal pessoa, iria casar com tal pessoa, ela iria ajudar de alguma forma uma evolução, vamos assim dizer. E isso foi cortado. Precisa ser reformulado tudo novamente, tá? Então, precisa um tempo. E por algum motivo, essa criança, ela não veio. Se a mãe não quis, por que ela voltaria para essa mãe novamente? Se a mãe já teve a oportunidade e não quis. Se ela não quis vir, desistiu no caminho e voltou, provavelmente ela ainda não está preparada para nascer nessa família, para enfrentar tudo que ela teria que enfrentar. Porque não adianta a gente ficar aqui achando que a vida é um mar de rosas. Aí eu percebo que assim, às vezes a gente fala assim, a gente planta, a gente colhe. Não que eu quero dizer que essa vida é para você sofrer porque você fez errado na outra. Não é isso. É pra gente fazer diferente. Se a gente era ruim, vamos ser bom. Mas, como diz o Hélio Couto, quebrou o jarro, tem que pagar o jarro, porque quebrou, né? Então, às vezes, a criança já sabe tudo que ela vai ter que passar com essa mãe ou nessa vida. E ela, ali, naquele momento, não está preparada ou fala, não quero ir agora, não quero passar por tudo isso agora. E ela volta. Ou a mãe não aceitou.
né? O que é muito triste, porque a mãe já tinha dado um sim também, né? Porque quando a gente vem, a gente já decide lá, tem reuniões, decidem quem que vai ser mãe, quem que vai ser pai, você vai ser filho, porém seu pai e sua mãe vai deixar você, outra família vai cuidar de você. Sabe por que essa outra família vai cuidar de você? Por isso, isso, isso. E aí você vai voltar para ela. Existem as reuniões e a gente diz sim. A gente diz sim para os nossos pais, a gente diz sim para tudo isso. Tá puxando aqui, gente, meu óculos. Então, quando a gente vem, a gente já teve lá as reuniões e a gente já decidiu, a gente escolheu o nosso pai, a gente escolheu o filho e tá tudo certo. Então, eu acredito que não vem, tá? Pode ser que venha, por algum motivo ali que tenha que ser, mas eu acho que não assim, de imediato, sabe? Precisa ser reorganizado tudo isso. Vou ler aqui da Ivanilda. Ivanilda, fica mais e assim, Mary, irmãos que não têm bons relacionamentos entre eles. É isso, né, Ivanilda? Os irmãos que não têm bons relacionamentos entre eles. É isso que você está perguntando. Veja se é isso que eu entendi. Quando irmãos não têm um bom relacionamento entre eles, entra nisso que eu tô falando de outras vidas. Por quê? A gente viveu em outras vidas, a gente teve nossas tretas com esses irmãos, um matou o outro que fez mal pro outro, enfim. Agora, vem tudo na mesma família. Para quê? Para que haja amor e entendimento. E aí, quem tem muita dificuldade com algum irmão é porque já viveu com esse irmão numa outra existência. E não conseguiram se entender lá, né? E agora vem bem próximo, que é para se entenderem. Então, quem tem mais conhecimento? Quem está na busca. Se você está aqui, você está tendo esse ensinamento, você está tendo esse conhecimento, trazendo isso para sua consciência. Então, você pode fazer diferente. Você pode começar a olhar esse irmão diferente. Você pode dar o primeiro passo para essa harmonização. Porque é você que está aqui, ouvindo, aprendendo. A consciência dele não é a sua. Então, é você que tem que olhar diferente. Aliás, sempre somos nós que temos que mudar o nosso olhar em relação ao outro. Cada um tem sua vida, cada um tem seu ensinamento, seu aprendizado, que vem da sua família, que vem lá de trás. E a gente tem que perceber que cada um tem uma história e por trás dessa história tem um porquê dos comportamentos. E aí a gente começa a olhar diferente, entendendo que cada um tem sua dor, tem seu desafio. E qual é o meu desafio? Olhar para essa pessoa e não julgar o comportamento. Olhar além, sempre além, atrás dessa pessoa. O que veio antes, o que chegou até ela, tá? Mary, sou viúva há 7 anos e já tem 3 que estou na busca pelo meu companheiro de vida. Mas eu já tentei de tudo, todas as técnicas, Ho'oponopono, mantras, autoestima, amor próprio, eu já nem sei o que fazer. Você é a menina que os pais não criaram? É isso, né? É a mesma pessoa, né, que tá escrevendo aqui.
relacionamentos está diretamente ligado também a pai e mãe, tá? Por quê? Quem foi seu relacionamento? O primeiro. Mãe, pai, aí vem a família. Mas primeiro, mãe e pai. Se você está bem com mãe e pai, os relacionamentos ficam leves. Os relacionamentos chegam. Eles também vão ficar bem. Por quê? Porque você está adulta diante do relacionamento. Para a gente ter dinheiro, a gente precisa crescer, ser adulto. Para a gente trabalhar, a gente precisa ser adulto. Para a gente comprar um apartamento, a gente precisa ser adulto. Uma casa, um carro, precisa ser adulto. Para dirigir, a gente precisa ser adulto. Por quê? Ser adulto requer responsabilidade em todos os atos. Então, eu achei interessante, uma menina escreveu assim na live, ela falou, não nessa, ela falou assim, eu ouvi que quem ganha dinheiro é criança e o adulto, ele trabalha para receber através do trabalho dele. Ele não ganha, ele produz. Legal, é isso mesmo. Criança, ela quer ganhar. Então ela não quer responsabilidade. E tem muita gente que fala que quer dinheiro. Mas será que essa pessoa sabe o que fazer com dinheiro? Se essa pessoa tiver lá na criança ainda, tiver comportamentos infantilizados, essa criança, essa adulta criança, não saberá lidar com dinheiro. Ela vai perder tudo. Ela não sabe o que fazer com dinheiro. Porque ela ainda está na criança. Então, é necessário sim a gente sair desse papel. Perceber quais são os nossos comportamentos diante de muitas coisas. Eu quero, mas eu quero fazer e acontecer para que eu consiga esse dinheiro que eu quero, isso que eu quero, conseguir esse sonho que eu quero, essa viagem que eu quero. Ser adulto precisa ter força. Ser adulto precisa dar a cara a tapa. Usando a expressão. Mas é preciso se colocar. É preciso se pôr. Se garantir. Assumir os riscos. Adulto assume riscos todos os dias. Adulto assume responsabilidade todos os dias. Então é isso, gente. Espero que todos estejam no adulto. Não é fácil, né? Gente, tem tanta coisa para limpar, né, gente? Nossa, quando a gente começa a perceber que cada vez que a gente vai fazer um movimento de limpeza, de expansão, enfim, de olhar para dentro da gente, vem sempre algo diferente, algo a mais, algo que a gente fala assim, nossa, de novo, ainda, nossa, quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu já limpei, mas tem tanta coisa para limpar, porque às vezes a gente tem 15 mil vidas, a gente já viveu 15 mil vezes, oi, peraí, e o que a gente fez nessas vidas? Então às vezes não é assim.
Às vezes é preciso voltar para dentro, perceber principalmente as nossas sombras, porque tem muita gente que fala assim, eu sou tão bonzinho, eu não faço mal a ninguém nessa vida, mas na outra já fez, né? Então tem um pouquinho aí no inconsciente travando e é preciso olhar para tudo isso. É preciso fazer limpeza sim, é preciso meditar sim, é preciso olhar para dentro, acolher as nossas sombras e liberar, né? Questão de prosperidade tem muito a ver com não merecimento, com sombras, com crenças. Tem crenças que são muito fortes, gente, muito forte. E quando você vai olhar, eu acho que eu não mereço isso, eu gostaria de olhar, tal, você vai olhar, aparece algo lá. Aí você dá um passo, mas ainda não tá bom, vamos lá olhar. Vem outra coisa. Aí vem dessa vida, vem de outra vida. É preciso limpar. Não adianta a gente querer que acordar amanhã e o negócio tá pronto. Não, não é assim. Não funciona assim. É preciso se colocar, fazer e acontecer. Difícil olhar as sombras, né, gente? Fala a verdade. Difícil. Ivanilda, vamos lá, Ivanilda. Não tenho esse comportamento, mas será que ainda tô na criança? Então, Ivanilda, é assim, quando a gente vai olhar algo, você precisa ter um foco. No que você acha que a sua vida está paralisada hoje? O que está te incomodando? A gente sempre começa um tratamento terapêutico, um olhar para nós mesmos da seguinte maneira: perguntar para você o que dói hoje, o que mais te incomoda hoje. É por aí que você começa. Porque assim, não dá para falar assim, vamos ver se a sua criança tem comportamentos que a gente acha que não é, mas a gente vai parar lá na criança. E são muitos, tá? A gente para lá na criança, no útero, na primeira infância, enfim. Uma série de coisas que a gente vai tudo para lá. Quando não vai para outra vida, né? Então, às vezes é necessário sim olhar para aquilo que dói hoje, aquilo que está travado na sua vida, aquilo que não está andando, aquilo que você já fez, ou que você já até olhou para isso, mas foi uma mudança tão pequena que eu ainda estou paralisada nisso. O que eu ainda preciso olhar? E é a partir daquilo que está incomodando no momento que a gente vai ver, tá? E aí a gente coloca para olhar aquilo que está incomodando, que está doendo. Se consegue limpar só com meditação? Nelma, o que, Nelma? A meditação, ela dá uma liberada sim, porque a gente vai começar a entrar dentro de nós. Entendeu? Porque assim, a meditação faz o quê? Faz a gente se entrar e se voltar para dentro. E numa meditação, às vezes você tem muitas respostas. Se você costuma meditar, você vai abrindo mais e mais seu canal com a espiritualidade, com o seu mentor, com o seu guia. A gente nunca tá sozinho. Você não tá sozinha, nunca, em momento algum. E aí quando você se coloca para ouvir, porque às vezes Deus colocando, né, o seu mentor está gritando, mas você não escuta, porque você não para. Seus pensamentos é um turbilhão. Você não respira direito, você não centra.
Você pensa, você vai, acontece, você não para. Não tem como você ouvir. A meditação você para. Aí quando você para, você respira profundamente, você expande seu chakra cardíaco, você expande a sua intuição. Aí você começa a ouvir. Sabe aquela coisa? Ai, eu tive uma intuição. Ai, me veio uma ideia. Foi o seu mentor que falou para você. Foi o seu mentor que falou na sua mente. E aí você captou. Quanto mais você medita, mais você centra, mais você escuta o teu mentor. E isso te leva a não fazer tantas coisas erradas. Às vezes você vai fazer uma coisa e aí você escuta, não faça isso. Não. É o teu mentor. Ou uma coisa que você quer fazer, aí vem aquela certeza, aquela convicção. É o teu mentor, sim, faça. Sim, faça, vai dar certo. E ele o tempo todo fala com a gente, o tempo todo. Nós temos sim essa ajuda, gente, o tempo todo. Só é preciso pedir. Só é preciso pedir. Se você pensa, você não está pedindo. Ah, mas eles não sabem o que eu estou precisando? Sabem, mas você não pediu. Você precisa pedir proteção todo dia. Você precisa pedir ajuda todo dia, no sentido de me traz uma intuição, me mostra o que eu preciso entender, me mostra o que está errado ainda, o que eu ainda preciso olhar, para onde eu preciso olhar, o que eu preciso entender com essa situação que eu estou passando. Porque tudo na nossa vida tem um porquê. Não é porque você está passando por um momento ruim que, ai, Deus te esqueceu. Não. O que você tem que aprender com isso? O que de bom você vai tirar? Qual é o aprendizado? Te garanto que você vai sair mais forte. Todo obstáculo, a gente sai mais forte. Certo, gente? Adriano, o que mais me incomoda é a escassez. Escassez tem, como eu já falei, tem muitos viés. Muitos. Pode ser inúmeras coisas, tá? Mas você pode começar olhando. Você pode colocar numa constelação, como eu já falei, numa apometria, registros acásticos. Tudo isso busca o porquê, a causa, tá? Da escassez. Gente, gratidão. Até a próxima live. Depois eu vou deixar a live salva, vou deixar lá no YouTube também, tá? Quem não me segue ainda lá no YouTube, estou como Mary Macedo. Me sigam lá. Gratidão, gratidão e até a próxima. Acredito que não tem mais. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguma pergunta ainda. Não. Não tem. Gratidão, gente. Até a próxima. Beijos, beijos e beijos. Tchau.